serão processados em escala é um desafio, porque você sabe, a China está estrangulando. Tá. Deixa eu falar. Inclusive, tu viu o Silk Song vai lançar no som? Perdão, CAG. 20. Deve estar Obrigado aí, eu atrapalhei aí, velho. Desculpa aí. Sim, exatamente. Tô ansioso. Tá. O que eu ia dizer? Tá, pessoas inscritas, joia. Isso aí ficou errado. Não temos local ainda pra lançar. Mano, se não tiver local, eu vou lá lançar aqui lá. Você é louco, hein, mas? Aqui, aliás, é muito show. Dá pra lançar lá. Com o mano aqui. Vamos dizer mais uma coisa. A gente vai expandir até uma tarde, porque a Carinha achar de horário dela começar a meio de bem fogo. Aí, enfim, ela se vai na rua e ela vai chegar meio-dia e vai achar que não vai lotar. Pergunta. Vai também embora ou Zé?
prestigiar lá também. Tá, beleza. Da galeriana, veja o que? Se tiverem mais alguma informação para passar. WhatsApp? Beleza. Deixa eu ver outra coisa. Excelente, eu preciso de vários agentes. E aí eu estou trabalhando em escala de multi-agentes. Até aí, beleza? Para fazer isso aqui, eu preciso de alguns conceitos que vão se organizando para planejar o meu agente. Vamos lá. Quais são os componentes fundamentais de um agente que estão lá no nosso farol? É o modelo, a primeira coisa lá do farol, é as ferramentas que ele vai usar para fazer o que ele tem que fazer e as instruções que ele tem. Porque se tem um trabalho para ele, se ele não tiver um modelo para ajudar ele a fazer, se ele não tiver as ferramentas necessárias e se ele não tiver instruções claras, a gente não vai fazer nada. Mas vamos falar do modelo rapidinho? Mais alguma coisa. Eu tenho que buscar o nome da Laura, que é cliente, e eu tenho que alterar o endereço dela. Eu usei minha função de dados, fui lá, busquei o CPF, né? Tem o CPF, busquei a Laura, descobri quem a Laura é e disse assim, agora completa o endereço dela. Eu estou usando uma ação. Vamos juntar tudo?
senhoras e senhores, dentro de instantes daremos início à nossa programação. Informamos aos nossos convidados que têm à disposição os rádios, logo aqui no balcão à minha direita, logo com as nossas recepcionistas, onde os senhores e senhoras poderão pegar o rádio para acompanhar as palestras. Serão divididos o nosso palco, palco 1, que é aqui onde eu estou, e do outro lado, palco 2. No palco 2, teremos aí a palestra Planejamento de Contratação com IA, com o palestrante Lucas Vilarinho dos Santos, tá? Então ele vai se posicionar desse lado do palco, palco 02, no canal 21. Esse canal aqui é o 19. Então, os senhores que vão estar aqui acompanhando no palco 01, prejotização, impactos da pejotização no setor de TI, com os painelistas Giovanni Salomão, Tatiana de Navarro, a Vivian Falcão, Tainan Melo e o moderador Carlos Jacobini. Vocês vão acompanhar o palco 01 no canal 19, ok? Então não esqueça de pegar os rádios naquele balcão, precisa do seu documento de identificação para pegar os rádios, ok? Latina. Ele vai falar aqui para nós sobre o futuro é humano, coragem, propósito e atitude em tempos de transformação. Então já ouvi palmas aqui atrás, então já fala assim, vem geral, vem aqui para o palco fazer a sua palestra, estamos todos te aguardando. Bastante. Olha, o lixo para mim sempre foi um gerador de oportunidades. Lá se achava de tudo. E para mim um paraíso. E ali nós começamos a produzir, felizes da vida, achava coisa para comer. Nós ficávamos o dia inteiro lá e felizes. Colocava dinheiro na latinha, do lado da favela, do lado de casa tinha um terreno baldio. E a gente contava moita para lá, moita para cá, X moita para lá, enterrava as latinhas, era o mapa da mina. Um belo dia, nós fomos lá no terreno para enterrar a latinha do que nós produzimos na semana. Chegamos da escola, todo feliz da vida, pegamos a latinha e fomos lá levar para enterrar. Para nossa nova surpresa, a prefeitura tinha liberado o terreno, passava as máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi nosso dinheiro. E nós quebramos pela primeira vez. Ajustamos um terreno que tinha na favela livre, montamos um campo de futebol, montamos time, compramos camisa e a gente cobrava para jogar. Nós no fim de semana vendia limão na feira, tinha os carrinhos que a gente transportava à feira das madames. Cara, nós tínhamos muitos negócios e nós ganhamos dinheiro de novo. Mas de repente papai se apertou, se enrolou. Papai casou 10 vezes. Nesse período ele teve um problema de grana e para poder salvar meu pai, oi! Gente, as pessoas ficam esperando um palestrante. Eu não faço uma palestra, eu converso com as pessoas. Todos nós temos um potencial extraordinário. Brasília TI+. Então, mais TI. Significa inovação, tecnologia, robotização, sistema, nuvem, IA. Inovação. Você já experimentou inovar você?
Porque para você usar a máquina, para você ter acesso a essa máquina, essa ferramenta que veio para te atender, para auxiliar, mas ela não veio para te substituir, ela veio para somar. E as pessoas estão invertendo a ordem dos valores e estão usando a tecnologia com medo que ela substitua você. Estão procurando substituir por pessoas. Gente, nós somos emocionais, nós somos espiritualizados. Tudo que você fizer na vida, você precisa de um outro ser. Não tem sentido a nossa existência se não tem uma figura, uma energia chamada Deus. Então não é a tecnologia, não é a inovação que vai ficar maior que você. Eu comecei a empreender, as pessoas falam de empreendedorismo e ficam falando o tamanho da empresa, o investimento, quanto dinheiro você tem, se você tem um carro alemão, se você tem um avião. Gente, empreender é uma atitude, é um comportamento, é um jeito de pensar, atitude empreendedora. Nós podemos sair desse bate-papo melhor que nós chegamos. Basta que você aceite ouvir. E você vai perceber que eu não tenho nada de extraordinário. Qualquer um tem. Eu sou o cara mais perdido do planeta, tá? Perdidão. Um cara feliz e que a vida toda nunca tive um problema maior que eu. Qual que é o tamanho do seu problema? Ele não pode ser maior que você. Quando você estava aqui, o problema chegou. Se ele acabou de chegar e você já está, ele é menor que você. Muda o ponto de vista. Como é que nós estamos encarando o problema? Fala o tempo todo de crise. Que crise? Ninguém parou de beber, de vestir, de comer, de dormir, de nascer, de morrer. Que crise? Ninguém pôs fogo no dinheiro. Olha o evento que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma prova que o Brasil dá certo. E o que faz o Brasil dar certo? Nós, brasileiros. Quando é que nós vamos acreditar em nós? Cara, por que é possível para mim se eu não tenho nenhum diferencial? Me chamam de influencer, de palestrante, de escritor, de best-seller, de fora da caixa, empresário visionário. Não tem nada disso, tá? Eu não sei nem mexer no PowerPoint. Eu falo com as pessoas de um pouquinho de vida real. Vida real. O que você pode fazer aqui agora para estar hoje melhor que antes? Eu aprendi ouvindo. As pessoas não querem ouvir. Talvez o diferencial é que eu aprendi a ouvir muito cedo. Eu ouvi uma mentoria de uma pessoa chamada mãe. Você tem ouvido a sua mãe? O ajudante dela, o seu pai? Está ouvindo essas pessoas? Você tem ouvido os seus professores? Os seus líderes? O seu supervisor? Você está no serviço público? Não faz diferença. Se o serviço é público, é seu. Se você está na CLT, trabalha para você. Assumir responsabilidade e começar a ter espírito empreendedor. Cabeça de quem vai para a linha de frente e não reclama. Cabeça de quem puxa, de quem é locomotiva e não está esperando alguém puxar. Você não é um vagão. Então, se estiver pesado, se estiver difícil, é porque você está no seu papel. Você nasceu para puxar. Você é um gigante. Tem que olhar para dentro. Olha para você. Falam que eu tenho uma história sensacional. Gente, todo mundo nessa sala tem uma história, tá? Todo mundo tem uma história sensacional. Senão você não estava aqui. Como é que você chegou até aqui? Porque você tem uma história legal. Porque se não é Covid-19, é Covid-25, você não está aqui. Então a sua história é sensacional. Você venceu um monte de obstáculo. Então, por que seria difícil agora? Você venceu uma situação que todo mundo falou de uma crise invisível e você passou. Que diferença que faz a nova crise, o novo processo, o novo modelo de crise? Gente, isso também passa, é ponto de vista para onde é que você está olhando. O Brasil é bola da vez. O mundo fica sem Google, sem ChatGPT, sem IA, sem tecnologia, mas não fica sem comer. A comida está aqui, a água doce está aqui, o minério está aqui, as florestas com oxigênio está aqui. Água doce que vale mais que petróleo. E um diamante chamado brasileiro. Mas ele não acredita nele. Você não acredita em você? Começa de novo. Não é de onde você veio, onde você se colocou. Para onde é que você quer ir? Aprende a ouvir. Humildade de ouvir. Humildade, gente. A humildade tem uma força descomunal. Quando você levanta de manhã, você pega uma tigela de gratidão, humildade, você ganha uma energia que eu chamo de felicidade. A felicidade melhora o processo. Na felicidade você consegue demais e não se cansa. O seu dia está feliz, as pessoas à sua volta têm que estar felizes. Aí você tem um dia brilhante e você tem resultado, melhora o resultado. E o efeito colateral desse energético natural chama-se prosperidade. Você não quer ser próspero? Então, sozinho não dá, você precisa de mais alguém. Como é que está o seu relacionamento? Onde é que você começa a empreender? O empreendedorismo começa dentro de casa. Como é que você está se relacionando? Você quer vender? Você consegue vender para a sogra? Vender você.
Você é o melhor produto que existe no planeta. A sua energia, a sua positividade, o seu sorriso largo, a sua fé, a sua credibilidade. Você vende primeiro você, o produto vem depois. Você não está conseguindo vender em casa? Você não consegue vender para uma criança de 2 anos e arrancar um sorriso dela? Quem é você? Está fazendo o que aqui? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Tem gente que acha que tem 30, 40, 50, 60. Não tem, já teve, já passou. Nesse exato momento, cada um de nós nessa sala tem alguns segundos. Você não pode pegar esses segundos que você tem. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. A válvula fecha e o seu tempo acabou. Quando essa data chegar, não dá para voltar a fita, não tem replay, não tem segunda chance, não tem plano B, seu tempo acabou. E não foi hoje. Então dá para a gente ser mais humilde a partir de hoje? Está com dificuldade em achar humildade? É só voltar no seu processo de nascimento e lembrar que você é produto de uma química como eu. Todos nós somos produtos de uma hora que é gerado. Disputa espaço com 70 milhões de espermatozoides. Todos nós. Então, você quer encontrar humildade, é só você lembrar que você é só uma porrinha que deu certo. Baixa a bola. Começa de novo. E eu, todos nós somos. Por que essa coisa, olha, aquele cara é extraordinário, você também é. Ah, mas aquele cara é brilhante, você também é. Olha para você. Olham para mim e falam, Rufino, você é sensacional. Cara, quem não é? Todo mundo é. Você não acredita em você? Eu nasci num barraco de chão batido. Mas olha que interessante, o sol entrava na festa do meu barraco, a minha mãe fazia pôr o joelho no chão e agradecer a luz do dia, o sol, Deus, te dando o privilégio de mais um dia, 24 horas, um diamante para lapidar. Estão terceirizando o diamante. Sociedade, a sociedade é violenta, a sociedade está difícil. A sociedade é você. Ah, mas o governo, que governo? O governo é uma escolha sua. Esquerda, direita, que esquerda e direita? Que porra é essa? Você precisa de todo mundo. Você tem uma loja, você tem um negócio, você quer que o cara se apresente, se ele é da esquerda ou da direita para vender pro cara? Não, né? Então para. Nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos de todo mundo. Então para de essa conversa de separar para diminuir. As pessoas separam para te enfraquecer. Acredite em você e conviva com os diferentes. Eu jogava bola no campo de barro da favela e minha mãe não deixava a gente brigar. Se brigar, tinha que ficar abraçado. Não ter o constrangimento do abraço, eu aprendi a não brigar na favela. Eu tomei uma aula dessa gigante e aprendi a conviver com os diferentes. Foi lá que eu aprendi que as pessoas são boas, elas só são diferentes. Que diferença que faz? A minha mãe disse que eu podia. Minha mãe disse que ser pobre é uma coisa que você pode mudar. Só depende de quanto tempo você está disposto a trabalhar. Ou seja, qual que é o seu propósito? Você não tem um propósito? Se dedica nele 16 horas por dia. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Cara, vai buscar o seu objetivo. E não é trabalhar quebrando pedra, não. Aqui, ó, quando você pensa, você não está falando de tecnologia, tem um armazenamento aqui, ó, tem um servidor gigante que não tem limite. É quando você pensa. É tão difícil assim pensar? Você quer fazer uma operação e levantar de manhã? Dá o primeiro sorriso. Para quem? Para Deus. Onde é que está Deus? Dormiu com você. Aprendi isso com essa gigante chamada mãe. Ela dizia que eu podia. Minha mãe disse para mim que ser negro era um privilégio. E eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade. Então nunca foi um problema. Eu tenho culpa se tem um monte de gente que é desbotada, que não pegou uma cor? Por que tudo é um problema? Cara, você tem privilégio. Nós nascemos no país com a melhor quantidade de terra produtiva, agronegócio, gente, petróleo, minério. A riqueza está aqui e nós estamos aqui. Onde é que você acha que está bom? Ah, mas aqui está difícil. Onde é que está bom? Na África do Sul? Na África? Naquelas tribos? Na Síria? Na faixa de Gaza? Na Rússia? Na Ucrânia? Onde é que está bom? O bom está... A Venezuela? Você quer ir para lá? O bom está aqui. Nós somos sensacionais, temos um continente. Olha o evento que está acontecendo aqui. Essa hora, unindo pessoas. Alguém que teve iniciativa de fazer um evento para conectar pessoas. Você aproveita isso e faz relacionamento, network. É quando você aprende a se comunicar. Como é que vocês estão fazendo network? Eu não critico nada. Cada um tem o seu jeito. O seu jeito é o jeito certo. Então eu posso falar daquilo que eu faço. O meu jeito. Eu levanto de manhã, gente, presta atenção. Qualquer coisa que você quiser fazer na vida, você precisa de uma mulher. Para nascer, você precisa de uma mulher. A mulher é criadora, nós somos criatura. Você não quer melhorar de vida, você não quer fazer negócio, você não quer interagir, você não quer melhorar o seu leque de relacionamento. Sem relacionamento, você não faz nada.
Tudo quem decide é uma mulher. Você quer comprar uma casa, a mulher que decide. Você quer comprar um carro, ela escolhe a cor. Você quer ter um filho, ela que resolve se ela quer ou não. E você está no século XXI, você acha que a mulher vai andar do seu lado? Que propaganda enganosa, a mulher está quilômetros na frente. Mulher não tem 6 sentidos, mulher tem 200 sentidos. Preste atenção para quem é que você está negociando. Preste atenção em quem é que tem o comando. A diferença é que Deus é igual a mulher. Deus é o criador espiritual e a mulher é o criador físico. A diferença é que Deus diz amém e a mulher fala O comando é feminino. Você não quer melhorar de vida? Você depende de uma mulher para tudo. Energia feminina é que comanda o mundo. E não se preocupe que elas são generosas, solidárias e vão cuidar de você, mesmo sabendo que elas têm o poder. Porque elas são superiores. Usa isso para ganhar dinheiro. Sai de casa com essa energia, faça network. Eu levanto de manhã, eu só falo daquilo que eu faço. Eu levanto de manhã, eu morava num barraco, 2 cômodos. A gente fazia um cafezinho de manhã e levava para a mamãe, a mulher da minha vida. Eu mudei de endereço e não mudei meus valores. Eu levanto de manhã, eu faço um cafezinho, atravesso o meu barraco, ficou um pouquinho maior. O sol entra na minha veneziana do jeitinho que entrava no barraco. Aí eu agradeço o que eu aprendi com a minha mãe. O privilégio, Deus me deu mais um diamante, é meu. As pessoas falam, mas eu não tive um dia bom, o dia foi difícil. Que dia ruim? Não tem dia ruim, tem o dia. Você faz o que você quiser com ele, é o dia. Não tem copo meio cheio ou copo meio vazio, tem um copo. Põe o que você quiser nele. Você tem livre-arbítrio. Para de lamentar. As pessoas andam numa natureza sensacional e dá de cara com o estrume. E fica olhando para aquilo e achando ruim que tem um estrume. Gente, na vida sempre vai ter um estrume. Mas pensa comigo, se tem um estrume é porque tem um cavalo. Para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Aí você vai ver que esse país é um cavalo. Tem oportunidade para todo mundo. Tem histórias de A a Z. Eu tenho um livro que chama Os Improváveis. Tem um monte de gente com história igual ou muito melhor que a minha. Cada um tem uma história. Qual que é a sua história? O que você está fazendo com ela? O que você pode fazer a partir daqui? Se você aceitou ouvir, olha para dentro, olha para você. Você é extraordinária, que não te contam isso. Você tem que assumir, porque está em você. A força está em você. Na favela, a gente pegava resto de feira para comer. Esse país é tão rico que é um dos poucos países do mundo que eu conheço que joga comida fora. Pegava resto de feira para comer e dividia com os vizinhos. Minha mãe ensinava isso para eu aprender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Eu nasci locomotiva, nasci rico, com sorte, com sucesso. Eu só não tinha dinheiro. Qual que é o problema? É a única coisa que você ganha e não deixa sequela. O vídeo disse que eu quebrei 6 vezes. Eu nunca fali. Eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. É menor que eu. Não foi você que ganhou, ninguém desaprende a andar de bicicleta. O que faz você ficar sem dinheiro? A vaidade. Você monta na bicicleta, pequenininho, desde pequeno você é vaidoso. Tem 2 rodinhas do lado, a bicicletinha da criança, né? Ela dá 2 voltinhas, ela acha que já sabe andar e manda tirar as rodinhas. Vaidade. Em seguida ela começa a acelerar porque ela acha que agora ela já sabe. E acelera. Aí não satisfeita, ela tira o pé, tira a mão e tira os dentes. Eu estou falando de ganhar dinheiro, tá? Os negócios é a mesma coisa, tá? Você acha que já sabe, compra empresa A, compra empresa B, compra um carro alemão, compra um avião, compra... Bom! Então, aí você fica sem reserva. Você está na CLT, você está no serviço público, comece a empreender lá. Se você estiver na CLT e você conseguir sobrar o seu dinheiro, sobrar, dízimo, sobrar, gestão. É o simples feito com amor, com paixão e com disciplina. Não precisa ser o simples bem feito, porque bem feito depende do ponto de vista do outro. Faça o simples, faça de coração. E você vai ver que se você conseguir ganhar 1, 2, 3, não importa quanto salário você ganha. Se você conseguir fazer sobrar, significa que você começou a entender de gestão. Agora você quer ter um CNPJ, você quer abrir uma MEI, você quer abrir uma startup, sensacional. Mas você já aprendeu a fazer sobrar o seu salário? Porque se você não aprendeu a fazer sobrar o seu salário, não inventa moda não. Porque quando você pensa em abrir uma MEI, uma empresa, um CNPJ, você já sai devendo. Então se você não aprender a economizar ganhando onde não tem passivo, por que está inventando? Aprenda ali primeiro. Começa de novo. Você está querendo investir, você tem uma ideia brilhante, você só não tem o dinheiro. Arruma um emprego. Eu fiz isso a vida inteira. Gente,
A minha mãe ensinava coisas tão simples. Qual que é a vantagem? Eu ouvia. As pessoas não estão querendo ouvir. Elas acham que já chegou lá. Chegou lá onde? Por que tanta arrogância? Cara, vamos começar de novo? Olha para dentro. Você vai descobrir que tem um gigante dentro de cada um de nós. Como é que nós estamos usando esse gigante? O potencial que nós temos, como é que está usando isso? Obrigado, presidente. Eu pergunto para as pessoas, quais são os seus valores? Quais são os nossos valores? Não é quanto você tem, quem você tem? Como é que é o exercício que você faz no dia a dia? Eu levanto de manhã, vou dar uma aula para vocês de network. Eu levanto de manhã, atravesso o meu barraco, faço um cafezinho, levo para minha opressora na cama. Eu tenho a mesma opressora faz 45 anos. E às vezes eu erro e ela fala, não é. E eu levo 2 bolachinhas no guardanapo, não é uma bandeja não. Levo no guardanapo, ela olha para a bolacha e fala, não é esta bolacha. Eu volto e troco a bolacha. Olha que interessante. O café é o que eu chamo de network. Network é você conquistar quem você acha que é seu. É um treinamento para você aprender a conquistar o outro. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos aprender a conquistar pessoas. Conquistar cliente é muito caro. Mesmo na rede social, qualquer meio de comunicação que você tiver de marketing para conquistar cliente, tem um custo muito elevado. Então a gente conquista pessoas, só precisa de um sorriso. É tão difícil assim? Conquistar o outro, fazer de verdade, ser de coração. Ninguém engana ninguém. Do jeito que você conquista uma criança com um sorriso, se você for verdadeiro e ela sorrir para você, conquista o outro ser humano, a criança está nele. Como é que nós estamos se relacionando com as pessoas? Network começa dentro de casa quando você aprende a conquistar quem você acha que é seu. As bolachinhas é a venda do dia. Esta pessoa se posicionou e mandou trocar a bolacha, eu troquei a bolacha. Voltei para pegar meu carregador, a pessoa estava orando para eu fazer uma boa viagem. Você viu por quanto eu vendi 2 bolachinhas? Qual é a primeira venda que você está fazendo? Está vendendo para quem? Tem que vender você. A sua energia, o seu sorriso, a sua espiritualidade, a sua vontade, o seu propósito, a sua determinação, a sua positividade. Vende você. O produto que você trouxer vai ser aceito. A pessoa já comprou você. O concorrente te derruba com relação ao seu cliente em produto, porque tudo que você comercializa, tudo que você entrega de serviço, venda, tudo tem um concorrente. Qualquer coisa que você quiser fazer, alguém no planeta já fez, você tem concorrente. Agora, a pessoa é única, então aprende a conquistar a pessoa. Depois que você conquistou essa pessoa, só tem ela. O concorrente não vai levar ela porque ela já está conectada com você. Gente, nós somos emocionais, precisamos aprender a lidar com gente. A tecnologia é necessária, você se informar, você se preparar, copiar a nova geração que é boa em tecnologia, mas ela precisa de você. Inovação, mas trazendo os valores. Meu filho tem um livro chamado Inovação para Não Inovadores. Os caras que fundaram a empresa deram sorte, chegaram até aqui. Você acha que eles não sabem o que estão fazendo? Agora você vem com tecnologia, com a máquina, com o IA, com o ChatGPT, e acha que o cara não sabe mais? Não, gente. A tecnologia é uma necessidade para te apoiar naquilo que você já aprendeu a fazer. Dá para caminhar as duas coisas juntas, mas acima de tudo você precisa se fortalecer nos seus valores, na cultura, naquilo que trouxe os negócios até aqui, naquilo que trouxe a família até aqui. A família é base de tudo. Preste atenção na base. Você não quer carregar as baterias? Volta para casa. É lá que você carrega as baterias. Nós somos do reino animal, nós somos bicho. As baleias fazem isso, a tartaruga faz isso, os pássaros fazem isso. Tubarão não invadiu o Recife não, é a casa deles. Eles voltam para casa para carregar as baterias. Nós somos do reino animal, nós precisamos voltar para casa para carregar as baterias. Que tipo de energia você saiu de casa de manhã? O que você deixou lá? É para lá que você tem que voltar. Eu aprendi muita coisa com a mentora e a vida foi ensinando mais um pouquinho, mas eu trouxe tudo lá de trás. Quando eu tinha 7 anos e meio, a minha mãe ficou doente porque não se adaptou bem na favela. A gente morava na roça era sensacional. Gente, quando nós mudamos da roça para São Paulo, a gente tinha uma vida legal. Meu pai perdeu a lavoura, a geada matou a lavoura, não tinha seguro nem nada. Meu pai ficou sem dinheiro e quis mudar de endereço. Não tente mudar de endereço.
Mudar de endereço não resolve, porque onde você vai, você leva você. Muda a mentalidade, muda o jeito de pensar, muda a atitude. Onde você está, você se torna extraordinário. Eu estava falando agora há pouco com os meninos ali, os jovens, sobre Harvard. Todo mundo fala de Universidade de Harvard, Universidade de Stanford. Eu fiquei em Harvard tempo suficiente para saber que lá não tem porra nenhuma. Tem nada lá. Lá tem paredes, prédios assim, salas grandes e professor. Igualzinho tem aqui. Só que lá as pessoas ouvem. Lá o cara não fica no smartphone enquanto o professor fala. Lá o cara não fica jogando papelzinho, sacaneando o outro. Lá o cara faz a lição de casa. Aí lá o cara sai top. Faz isso aqui. Aí o diploma de lá todo mundo quer. Faz isso aqui, porque onde você vai, você leva você. Quando você vai para Stanford, quando você vai para Harvard, quando você vai para qualquer lugar do mundo, você leva você. Gente, para de achar que nós somos terceiro mundo. Que conversa é essa? Nós temos 10% da idade da Ásia, nós temos 10% da idade da China, e nós estamos entre os 15 melhores do mundo. Nós somos a 16ª economia mais rica do mundo, e nós só temos 10% da idade da Ásia. Então bons somos nós. Cara, o mundo fica sem Google, sem ChatGPT, sem tecnologia, mas não fica sem comer. Isso também é responsabilidade nossa. Nós já alimentamos 1/4 do mundo e podemos fazer um pouquinho mais. Se é tarifácio, se é governo A, se é governo B, eu ando nesse país todo e o Brasil está acontecendo e tem gente olhando para o estrume, tem gente esperando alguma coisa mudar. A única pessoa que tem poder para fazer essa mudança é aquela que você acha no espelho de manhã. É você. Olha para você de novo. Se é possível para mim, por que não é possível para o outro? Meu pai mudou de endereço. Foi um erro porque ele não ouviu minha mãe. Quando ele chegou em São Paulo, nós instalamos numa favela. Minha mãe, depois de 3 anos, não se adaptou com a umidade, aquela coisa toda, ficou doente. Internaram a minha mãe e eu fui visitar a minha mãe. Quando eu cheguei no hospital, a minha mãe estava numa maca, cobertinha com lençolzinho branco. Eu tentei entrar, a enfermeira não deixou. Eu fiquei esperando lá fora, ela saiu, foi conversar com meu pai. Meu pai começou a chorar. Eu perguntei para meu pai, o que foi? Ele falou assim, a mamãe morreu. Mãe morre? Vocês têm mãe? Ou está no retrovisor? Gente, presta atenção no vida real, aqui, agora. Veículo da vida tem 2 retrovisores, igualzinho seu carro, tá? Veículo da vida, 2 retrovisores e um para-brisa que é 100 vezes maior. Por que o para-brisa é tão grande e o retrovisor é tão pequeno? É porque é para lá que você vai. Isso aqui é só para você manobrar, mas é para lá que você vai. Então para de olhar no retrovisor que você vai bater. Preste atenção. Então, se você tem um ente querido que você gostava tanto e foi para o retrovisor, você não traz de volta. Faz parte da natureza. Nós temos um tempo e o tempo acaba. Acabou o tempo. Então, agora olha quantos entes queridos você tem num para-brisa desse tamanho, que você não está dando bom dia. Você põe o joelho no chão à noite, ora, pede para Deus, faz todo aquele ritual, mas levanta de manhã e não dá bom dia para Deus. Onde é que você acha que está Deus? Está na figura viva mais próxima. Nós somos figura única, obra de arte, feita por um artista chamado Deus. Não tem 2 DNA, não tem 2 impressão digital, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris, só tem você. Significa que você é filho único desse artista extraordinário, que tem gente que acha que ele não existe, mas quando o avião balança, todo mundo chama o cara. Então, é esse cara que faz você parar em pé. Então, você não quer fazer uma média com esse cara que a gente chama de Deus? Como é que você agrada um pai? Faz carinho pro filho. Você viu quantos filhos tem do seu lado o tempo todo dessa energia divina, que você não dá bom dia? Você quer fazer média com Deus e não dá bom dia pro filho dele? Tem um do seu lado, obra de arte. Você não precisa ir para Amsterdã, para Londres, para Paris, para ver obra de arte, para ver uma Mona Lisa. Mona Lisa é a porra do pedacinho de papel que as pessoas ficam assim. Quem conhece a Mona Lisa é meus sentimentos, quem não conhece está perdendo nada. Cara, tem uma obra de arte do seu lado que você não está olhando, você não dá bom dia. Eu não estou falando de bônus não, eu estou falando de bom dia, não vai custar nada. É tão difícil assim? Energia, conexão, abraçar, conectar com Deus que está no outro, crescer de dentro para fora, se tornar um ser humano melhor. O novo normal não é uma nova tecnologia, a inovação tem a ver com humanização, ser um ser humano melhor.
Isso vai fazer com que você pense de dentro para fora, vai fazer com que você tenha felicidade. Se o seu propósito, o quesito número 1 não for felicidade, você precisa começar de novo. O resto você compra ou a máquina faz. Mas o seu estado de espírito, o seu emocional, você precisa dar valor para aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu aprendi isso muito cedo. Meu pai estava chorando, eu perguntei para ele: pai, o que foi? Ele falou assim: a mamãe morreu. Eu falei: não, mãe não morre, eu vi minha mãe ali. Eu corri lá, entrei na marra na sala, descobri a cabeça da minha mãe, vi que ela estava geladinha, pus a mão na minha mãe para ela ficar quentinha. Eu tinha 7 anos e meio. Fiquei segurando, achei que ela estava demorando para ficar quentinha, pedi um cobertor. A enfermeira me deu um cobertor, ficou olhando para minha cara e eu segurando a mão da minha mãe. Ela pediu para eu ir embora para esperar em casa, que assim que a minha mãe ficasse quentinha, ela ia. Eu fui para casa, fiquei 3 dias na janela do barraco esperando a minha mãe descer com sacolas de feira para dividir com os vizinhos. No 3º dia meu pai falou: pode sair da janela que a mamãe não volta, a mamãe morreu. Olha que interessante, eu não sofri. Eu nunca sofri na vida, tá? Porque eu aprendi a ouvir essa mentora chamada mãe. De tanto ela fazer eu agradecer o sol, que eu espero que vocês façam isso amanhã cedo. A hora que começar o dia, agradece, gente. Você só precisa disso do dia. Porque o dia que não tiver o dia, o resto não tem propósito. Não tem propósito que resista se não tiver o dia. Não tem plano, não tem projeto, não tem patrimônio, não tem continuação. Você só precisa, se o dia acabou, acabou. Então, se o dia começou e você está aqui, agradece. A gratidão não é porque você ganhou o smartphone, não, porque você ganhou o dia. É o diamante, é só seu, só serve para você. Lembra disso amanhã? Você vai ver que você vai ter um dia melhor. A gratidão tem uma força descomunal. Somada à humildade, você vira um gigante. Eu aprendi isso. De tanta minha mãe me ensinar o valor do dia, eu estou lá esperando a minha mãe. Meu pai disse que a minha mãe morreu, não volta. Eu fiquei lembrando dela, porque a enfermeira falou que assim que ela ficasse quentinha, ela vinha para casa, que era para eu ir para casa. A minha mãe não ficou quentinha e não veio para casa. Mas eu entendi, graças a ouvir a minha mãe, eu entendi que o tempo dela acabou e que meu tempo ia valer mais. Meu tempo começou a ter valor quando eu tinha 8 anos de idade. Eu me tornei uma pessoa importante. O que para mim é uma pessoa importante? Aquela que faz alguma coisa para outra pessoa. Ponto. Eu conseguia pôr café da manhã ensacando carvão 12 horas por dia. Eu conseguia pôr café da manhã para 9 pessoas. Eu era o cara importante. Nunca mais eu quis deixar de ser importante. Nunca mais eu quis deixar de servir. Vocês não falam de liderança? Já viu falar num tal de Jesus? Já viu? Alguém conhece um líder maior que esse? Pode até ter gente que gosta e não gosta, mas líder é esse cara. Então, o que ele fazia? Ele servia, ele atendia, ele protegia, ele dava direção e continua fazendo e continua sendo líder. Você não quer ser um líder? Começa a atender, começa a servir, começa a auxiliar o outro, não julga não. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Eu aprendi isso muito cedo. Minha mãe não ficou quietinha, não voltou para casa e eu descobri que mãe não morre. Então, se você perdeu um ente querido, eu respeito, mas fica tranquilo. Se você gostava mesmo de amor, esquece. Não morre. A minha mãe me deixou uma sementinha na mente e no coração. Se tornou imortal, inesquecível. Eu vou no cemitério, tem túmulos de mármore cheio de pó. Eu vou onde está a mamãe, tem uma graminha, mas nunca deixou de ter flores. Significa que essa pessoa não morreu. Está aqui e está aqui. Quais são os nossos valores? Eu fui aprendendo. Eu nunca me senti um vazio, porque eu entendo que não tem ex-mãe. Mas você está vivo. Esse ambiente de imortalidade você constrói em vida. Você tem um smartphone de última geração, você tem tecnologia, mas não tem tempo e não tem agenda para passar um oi para a mãe? Quem você pensa que é? Você não consegue passar um oi para a mãe nem para carregar as baterias. Não precisa dizer que ama ela, que está com saudade, não precisa fazer média não. Esse ser humano é extraordinário e é superior. Só de você colocar assim, oi, a sua mãe sabe que você precisa dela e passa a energia para você do outro lado do planeta sem você perceber. Não tem NASA, não tem Elon Musk, não tem tecnologia que explica a velocidade do coração da mãe. Cordão umbilical só se corta fisicamente. Mãe, pai, pessoas que você ama, no para-brisa, imortal, inesquecível. Está aqui, está aqui. Só morre se você esquecer. Então não lamenta não. Constrói isso aqui agora. Quando? Agora. Esse nosso bate-papo aqui é papo reto. Não é regime não. Regime que vocês começam segunda-feira. É você olhar para dentro e descobrir que está em você. Você não está olhando para você. A hora que você tiver mais gratidão e mais humildade, você vai olhar para você, vai aceitar ouvir e vai perceber que você é extraordinário.
abençoado, privilegiado e mal agradecido. Bora agradecer, bora crescer. Gente, com 13 anos de idade, eu já tinha catado latinha, ganhei dinheiro sacando carvão, ganhei dinheiro catando latinha, eu comia lá no lixão, e as pessoas me perguntam se eu tenho trauma. Eu não tenho trauma, corpus. Pensa no negão forte, anticorpos. Eu nasci no barraco de chão batido, meus filhos nasceram no carpete, eles são frágeis, meus netos nasceram na bolha, mas eu não. Então, se você veio de alguma origem, como esse senhor que teve a ideia e a iniciativa de fazer um evento desse tamanho, ele veio de origem humilde. Então, qual que ele consegue fazer? Por que nós não íamos conseguir? Olha quanta empresa ele consegue ter, por que nós não vamos conseguir? Gente, ele não tem nada de diferente não, ele só fez. Então copia, vê o que ele fez e copia. Humildade de copiar, não tenta reinventar a roda não, já tem roda demais. E quando ela estiver pronta é mais uma roda, então copia que está aí, traz para a sua realidade e melhora aquilo que você copiou, porque ninguém é mais inteligente que ninguém. Não tem ninguém mais superior, esse cara é maior, esse cara é menor. Gente, não tem ninguém maior. O cara que acha que ele é mais importante ou maior que o outro, o cara que ganha meia dúzia de seguidor na internet, o cara que resolveu comprar um carro alemão, um avião, é só um cara, ele não é maior. E não tem ninguém menor porque ele está sentado na calçada. Deus está na figura viva, está no cara da calçada e está no cara do palácio. Cara, como é que você está convivendo com Deus? Como é que você está olhando para o outro? Relacionamento. Você não consegue se relacionar com Deus? Está no outro. Você precisa das pessoas para você buscar o seu propósito, atingir o seu objetivo. Você não reclama da família não, traz a família para o trabalho, traz a família com você, porque é o tempo que você tem para viver, para curtir os seus. A nova geração, estão dizendo que a geração Y que não quer nada, que não quer trabalhar, que não quer estudar, que não contrata ninguém com menos de 25 anos, porque ele não quer saber de nada. Isso é culpa nossa. Se a nova geração que está chegando não está fazendo nada, é porque nós não estamos passando nada. Nós chegamos em casa à noite, montamos num carrão, ar-condicionado e para no trânsito. E chegamos em casa reclamando do trânsito. Trânsito? Você tem carro? E está reclamando que tinha trânsito, seu filho está te ouvindo. Você reclama do sócio que te roubou, seu filho está te ouvindo. A mulher fala que o seu sócio é vagabundo, só você que trabalha, seu filho está te ouvindo. Que o governo não presta, seu filho está te ouvindo. E que a sociedade é violenta, e que todo mundo é ruim, o seu filho está te ouvindo. Por que você acha que ele vai querer sair de casa para estudar e para trabalhar? Para ir para onde? Você está dizendo que tudo é ruim. Então nós aqui estamos dando um mau exemplo. Gente, você precisa ser exemplo daquilo que você quer. Passa coisa boa para o seu filho. Chega em casa, em vez de você levar um smartphone ou um tablet para o seu filho, experimenta levar um selinho para o casal, um selinho para o outro. Os filhos se fortalecem no relacionamento dos pais. Quais são os seus valores? Você tem um tempo e seu tempo vai acabar. Que legado que você quer deixar? Eu arrumei um trabalho quando eu tinha 13 anos de idade, numa multinacional, administrada pela comunidade judaica. Diziam para mim que era difícil. A minha mãe disse para mim que era possível. Eu acreditei na minha mãe. Arrumei um emprego lá e fiquei lá. Dos 13 aos 30 anos. Eu cresci lá. Falam para mim, quando é que você virou a chave, meu filho? No primeiro milhão, no carro alemão, no avião. Não tem isso não, gente. Não tem chave. Estou enganando vocês. Não tem esse papo de virar chave não. Deus é sensacional. As portas estão todas destrancadas. É só você empurrar. Falta atitude de empurrar. Não tem chave para virar. É um degrau de cada vez. O que você pode fazer hoje para superar o dia de ontem? Bater metas atingíveis. Eu levantava 8 horas da manhã, aliás, 8 anos de idade, eu levantava 6 e pouco da manhã para trabalhar 12 horas para pôr o café da manhã em casa, para eu me sentir uma pessoa importante. A minha meta era fazer diferença para impactar e somar na vida de um ser humano. A minha presença aqui hoje tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito. É fazer com que um de vocês saia da cadeira melhor que chegou. Se você olhou para dentro e saiu desse bate-papo melhor que chegou, porque você olhou para você. Você vai ver que eu não tenho nada de extraordinário, nada de especial. Eu só faço simples, mas eu faço. E você pode fazer também. Não tem nesse papo assim, mas o cara é diferenciado. Gente, todo mundo é diferenciado, não tem 2 DNA. Todo mundo é diferenciado. É como é que você está usando o seu diferencial para fazer a diferença. Todos nós temos a mesma capacidade que tem um autista. O autista é extraordinário, você também é. É que o autista tem foco. Põe foco, põe disciplina naquilo que você faz e você também se torna extraordinário.
É o simples, é só fazer. Mas põe amor, põe paixão, que aí você põe o pé, Deus põe o chão. É o simples, gente. Eu trabalhei nessa empresa como office boy, diziam que era difícil, eu continuei lá. Diziam que meus patrões tinham problemas e eles se tornaram meus mentores. Eu fiquei lá até uns 30, entrei como office boy com 13, com 24 eu já era diretor de uma multinacional. Neste país onde as pessoas acham que é difícil. Eu não tinha escolaridade, estudei lá enquanto eu trabalhava. E lá eu consegui essas coisas que chamam de ficar rico. Lá eu já estava lá. Não é meu CNPJ não. Meus negócios foram acontecendo por acidente de percurso, foi acontecendo. Eu levanto de manhã e procuro dar a minha melhor versão, bater duas metas. A primeira é de crescimento humano, que é o que eu vim fazer aqui hoje. Lembrar você o gigante que está dentro de cada um de nós. A segunda meta é grana, porque ter filantropia precisa parar em pé. Eu levantava de manhãzinha com 8 anos para ganhar $1. A minha meta era $1 a mais por dia, por isso eu trabalhava um pouco mais para ganhar $1 a mais. Eu mudei de endereço, hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, uma empresa gigante, temos outros negócios, meus filhos, cada um tem os seus negócios, e a minha meta é $1. Todos os dias de casa de manhã, eu saio com segurança que eu vou ganhar $1 a mais. Lucro não quebra ninguém, eu não sofro, eu faço metas atingíveis. Pensa num cara feliz. Pensa num cara que o tempo todo percebe que se tem movimento, se estão falando de crise, é porque o dinheiro vai mudar de lugar. Preste atenção para onde é que você está olhando. Gente, o mundo precisa do Brasil. O Brasil não vai parar não. Pode acontecer o que for, em poder A, em poder B, em poder C. O Brasil continua acontecendo. Se você der uma volta nesse país, está tudo rolando, está tudo funcionando. Os aeroportos não tem lugar, o avião não tem cadeira vazia. O aeroporto de São Paulo, dessas cidades, das capitais, parece feira livre. Que crise é essa? Por que está todo mundo esperando uma data? Na pandemia não tinha data e nós crescemos. Agora tem até data para as coisas mudarem, e a pessoa está preocupada com o quê? Olha o tamanho desse evento, olha essa atitude. Agora olha para você e começa de novo. Não deixe ninguém pôr na sua cabeça que é difícil. É possível. O não eu já tenho. Quem inventou isso? É o sim. O sim você já tem. Porque você está vivo, está aqui. Eu estou aqui. Se é possível para mim, por que não seria possível para o outro? Se nós somos semelhantes, o que um pode, o outro pode. O Deus que bate aqui, o mesmo Deus que bate aí. Olha para você. Você não acredita em Deus? Onde é que você acha que Ele está? Essa história do andarilho que eu ficava na minha porta buscando água porque ele morava debaixo da ponte, eu dei atenção para o cara. Por que eu dei atenção para o andarilho que ficava na minha porta e eu levava água para o cara? Eu tive a desilusão amorosa. A força da mulher. Preste atenção na força da mulher. Ela faz o que ela quiser. Então, cara, valoriza isso. Você melhora os negócios. Você melhora a sua própria vida. Por que você não faz isso? Presta atenção. Tem pessoas que às vezes eu falo e não entende. Levanta a mão aqui, um homem que a mulher não manda. Um só. Não tem, né? Viu? Olha, você nasce comandado por uma mulher. Você só nasceu porque a mulher quis. A mulher é criadora, nós somos criaturas. E se for outra mulher? Se for outra mulher, é a mesma coisa. A mulher não compra uma bolsa, um sapato bacana, um brinco para mostrar para o homem. Ela compra para mostrar para outra mulher. O comando é da mulher, ninguém percebeu. E se quer ganhar dinheiro, se quer ganhar escala, e você não aprendeu a tratar a mulher ainda? Saia de casa com o tratamento da mulher lá em cima. A sua energia já te representa onde você for. O único ser humano que tem poder sobre uma mulher, as pessoas não percebem. Só tem um ser humano, um ser vivo, que tem poder sobre uma mulher. É as crianças. As pessoas não têm paciência com as crianças. É o único ser que derruba uma mulher, é uma criança. Porque o poder é dela. Aí ela só se flexibiliza e baixa a bola se for uma criança. E você não aprendeu a lidar com crianças, você quer ganhar mais dinheiro? Cara, e quando fala que o homem reconhece que o comando é feminino, ele cresce de dentro para fora, é porque ele não é inseguro. Você achar que é diferente, você é inseguro. O segredo é o seguinte: aceita logo que dói menos e ela vai ajudar você a evoluir. Eu vim fazendo isso a vida inteira. Meus filhos vieram, a minha empresa é a extensão da minha família. O que eu aprendi meus filhos ensinarem em casa, eu levei para a empresa. Meus filhos sempre tiveram direito, democracia cubana. Eu fui educado assim, meus filhos também. Democracia cubana, sabe como é que funciona? Na família,
A minha mãe me dava o direito de concordar e não pode sair. Democracia cubana, democracia dela. Graças a isso eu aprendi valores. E os valores ficaram tão fortes que meus filhos vieram com a mesma Constituição. Direito de concordar com a mãe. Ninguém gosta de você mais que a sua mãe, nem você. E você quer ter DR com a mãe? Que merda, quem você pensa que é? Baixa a bola. Direito de concordar com a mãe. Meus netos nasceram na bolha, mas com a mesma Constituição. É uma gracinha ver eles dizendo amém para a mãe. Quais são os nossos valores? Gente, a família é a base. Família é base de tudo. E o pilar e o alicerce de uma família é uma mulher. Volta para casa, começa de novo, fortalece isso. Quando você está forte, a tecnologia vem como acessório e você cresce onde você estiver, porque onde você vai, você leva você. Então fortalece você. Eu não consigo ensinar para você engenharia, tecnologia, TI. Isso você já sabe, a máquina te ajuda. Eu só estou lembrando você de quem você é. A hora que você olhar para dentro, você vai perceber que tem um gigante dentro de cada um de nós. Então qual que é a dificuldade? Esse cara que pegava água na minha porta, eu levava água para ele, eu estava tentando aconselhar ele a voltar para casa, para a mãe dele. E ele me disse o seguinte: eu disse a ele que a minha mãe se tornou imortal e inesquecível, porque eu construí uma convivência que permitiu que ela ficasse na mente e no coração, e por isso ela se tornou imortal. Que era para ele voltar para casa para valorizar a mãe dele. Um cara super educado. Esse cara ficou falando comigo 6 meses. Tentei dar um abraço, ele não quis, porque estava sujo. Tentei servir um café para ele na empresa, ele não quis entrar na empresa, mas eu levava água para ele. Essa relação durou 6 meses. Ele apareceu lá 6 meses depois, sem um galão, só com a malinha e um blazer, limpinho. Eu falei: cadê o galão? Não, hoje eu não vim buscar água não, eu só vim pegar aquele abraço que o senhor me prometeu. Me deu um abraço, me pagou um café e disse: estou voltando para casa. Para onde? Para a casa da minha mãe. E para mim o senhor se tornou imortal, inesquecível. Eu falei: poxa, me deu outro abraço. Eu falei: você não quer um trabalho? Ele falou: eu tenho um trabalho. Me mostrou um telegrama que ele recebia da vizinha. A hora que ele me mostrou o telegrama, eu comecei a rir. O cidadão era nada mais, nada menos do que CEO de uma multinacional de minério, falava 4 línguas fora o português e estava morando na rua. Gente, nós somos emocionais. Se fortalece dentro de casa, começa de novo. É essa força que conduz você para o seu propósito. Ali na base, nos seus valores, é que você fortalece o propósito. Eu falei: mas você, cara, olhei o sobrenome dele no telegrama europeu, morando na rua, e foi embora. Me deu um abraço e me disse a seguinte frase: que eu era imortal, inesquecível, que eu tinha mudado a vida dele, queria começar de novo e agora a vida valeu a pena. Ele ia voltar para a mãe dele. Passou o tempo, 2 anos depois eu quebrei, que eu fiquei devendo um monte de dólar, a ponto de atrasar minha luz. Mas eu chegava cedo. Gente, quando você tiver um problema, não foge do problema não. O problema é que nem um cachorrinho pequinês. Você vai para cima dele, bate o pé e corre. Se você correr dele, ele vira um leão atrás de você. O problema é pequeno, encara ele que ele se diminui. E você se torna dono do problema. Quando você terceiriza o problema para o governo, para a sociedade, para a família, ele fica enorme, volta e engole você. Qual que é o seu tamanho? Você é maior que os seus problemas, acredite em você. Eu vinha cedo, fiquei sem dinheiro, eu nasci sem dinheiro. Então ficar sem dinheiro não era um problema, eu comecei de novo. E aí chega um cidadão lá de manhã, do nada, me oferece um negócio. Eu fui ver o negócio em Minas, do dia seguinte, o negócio era extraordinário, mas eu não tinha condição de comprar. Mas eu fui lá. Sempre o sim você já tem, você precisa acreditar. Eu fui. Quando eu cheguei lá, encontrei na porta o porteiro. E eu disse aqui o que eu fui fazer lá. Eu vim ver os caminhões. Olha, são X caminhões, tipo quase 200 caminhões. Olha, legal. Mas o senhor vai comprar? Eu falei assim: olha, eu posso comprar 2, 3. Eu falei: não, a gente só vende tudo. Se o senhor entrar para fazer proposta, o senhor precisa fazer proposta em tudo. Eu falei: mas vocês não vendem picadinho? Eu vou pagando, eu vou tirando. Eu falei: não, senhor, é uma multinacional, só vende todos. Mas olha que interessante. Quando eu encontrei esse cara na portaria, isso é para vocês prestarem atenção em quem é o cliente e onde é que está Deus. Quando eu cheguei na portaria, eu dei bom dia. Preste atenção.
Vocês sentam numa mesa para fazer uma reunião, para fechar um contrato, para fazer um pedido, para fazer um negócio. Senta com o médico porque você descobriu que vai ter um filho. Sensacional. Aí vem Deus para festejar com você, traz uma bandeja com um cafezinho e água. Você não olha para Deus e não dá bom dia. É a copeira. Ninguém olha para a copeira. Deus estava lá acompanhando você, você não olhou para Deus. Você chega na empresa, gigante a sua empresa. Deus, para te abençoar, abre o portão para você. Você fecha o vidro, passa por Deus e não dá bom dia. É o porteiro. Gente, vamos começar de novo? Você não pediu para Deus ajudar? Seja um ser humano melhor. Humanização. Vamos mudar esse mundo a partir de você. Não fique esperando que alguém faça, não. Esse alguém é você. Aí eu fiquei esperando. E o cara falou assim: o senhor veio de São Paulo? Eu falei: nossa, o senhor já vai voltar? Eu vim só para isso. Ele falou: não, se o senhor não voltar com sono, o senhor quer um cafezinho? Eu falei: eu aceito o cafezinho. Ele só tinha um copinho de plástico. E ele tinha acabado de tomar café no copinho. Eu falei: puxa, eu estou sem copo, eu tenho um cafezinho na garrafa. Ele: pode ser nesse copo mesmo. Pô, mas o senhor toma no meu copo? Eu falei: tomo. Ele passou uma aguinha no copo e pôs o café e eu tomei no copo dele. Ele ficou olhando para mim assim. Eu: nossa, gostei do senhor. Como é que é o seu negócio mesmo? Eu falei: eu ia fazer a proposta, mas não pode. Eu ia comprar de 2 em 2 caminhões, de 3 em 3. Eu falei: quer saber? Ele olhou para o lado assim, falou: quer saber? Entra aí. E eu entrei. Quem era o cara? Deus. Mandou entrar, eu entrei. E fiz a proposta e fui embora. Esqueci o assunto. Gente, quando você tiver um problema, deixa na mão de Deus. Larga. Você já não fez o que tinha que fazer? Agora espera. Eu agradeci, dei um abraço nele e voltei para São Paulo. 2 meses depois chegou um telegrama dizendo que a minha proposta foi aceita. Eu poderia pagar de 2 em 2. Eu voltei em Minas, feliz da vida, numa mineradora gigante. E fui buscar os caminhões com 2 motoristas. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim: senhor, tem alguma coisa errada, nós não podemos, só pode tirar de 10 em 10. Eu falei: não, mas meu contrato está aí de 2, que eu pago de 2 e tal. Não, está certo o seu contrato. As notas estão prontas. Só que a empresa é muito grande, a logística é muito complicada para te entregar de 2 em 2. Nós precisamos que o senhor tire de 10 em 10. Eu falei: mas eu só consigo pagar 2. Não, você vai pagar de 2 em 2. Mas pode levar tudo embora. Como? 10 e já vou levando? Você vai pagando de 2 em 2, vai levando de 10 em 10. Eu falei: ué? Pegadinha? Eu falei: não, senhor, isso aqui é uma multinacional, não tem pegadinha não. Posso falar com alguém? Pode. Desceu o diretor, eu falei: senhor, eu não estou entendendo. O diretor me disse: eu também não. Mas o senhor pode levar os caminhões. Eu falei: mas quem liberou os caminhões? Ele falou: o nosso CEO. CEO? Que CEO? Ele conhece o senhor. O senhor não conhece ele? Ele falou que era para falar para o senhor, que o senhor ia lembrar dele. Ele falou que o senhor é imortal, inesquecível, ele é o seu camarada. Você lembra dessa pessoa? Não lembra? Ele falou que conhece o senhor, que ele teve na sua firma por muitos meses. E, puta, aquele senhor é o nosso senhor. Falei: sério, cara? E os caminhões do senhor estão liberados. Ele falou que o senhor pode ir levando e ir pagando depois. Eu falei assim: mas é muito caminhão. Eu falei: está liberado. Ele que manda. Eu falei: mas eu posso falar com ele? Ele diz: olha, o senhor até poderia, só que o senhor tem que ir até a Suíça. Ele é CEO na matriz. E ele fica na Suíça. Eu falei: cara! Mas ele gosta do senhor. Ele falou que podia liberar os caminhões, que o senhor pagaria. Eu levei os caminhões todos embora. Aquilo virou um mundo de caminhão. A minha empresa triplicou de tamanho em 1 ano. Eu resolvi todos os problemas. Eu nunca mais vi o cidadão. Não sei o nome completo dele. Eu lembro dele com aparência de barba. Depois não lembro nem como é que eu não vi mais o cara. E as pessoas me perguntam assim: nossa, você é humilde, você levava água para o andarilho? Água para o andarilho? Não, gente. Eu levava gentilmente de coração água para alguém que estava no portão precisando de um galão d'água. Mas eu olho para as pessoas como eu olho para vocês e eu vejo Deus que está no outro. Para mim era Deus. E era Deus. Nunca mais vi. Vocês já viram Deus na esquina? Ele aparece na figura viva mais próxima. Se você não prestar atenção, você não está dando bom dia. Vamos dar bom dia para Deus? Levantar de manhã e perceber que a vida é extraordinária e você só precisa estar aqui.
Não tem dia ruim, não tem tempos difíceis. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Deus é bom o tempo todo e está do seu lado prontinho para te servir. Mas você não dá bom dia, não olha do lado. Obra de arte única, Filho único de Deus, estava do seu lado. Você não falou bom dia nem para fazer uma média com Deus, o filho dele estava aqui. Você tem noção de quanto Deus se agrada quando você dá bom dia para o filho dele? É tão difícil assim? Olha para dentro, gente, vamos começar de novo. O novo normal não é uma tecnologia, é um ser humano melhor. E se você olhar para dentro e refletir, você vai ver que é possível. Qualquer um pode. Toda segunda-feira, 8h30 da manhã, eu abro uma live para contar para as pessoas. Se você olhar @Geraldo Rufino, você vai achar lá, segunda-feira, 8h30 da manhã. Para mostrar para as pessoas que o Brasil está funcionando, que o Brasil está dando certo, as nossas empresas continuam crescendo 30% ao ano, este evento está acontecendo aqui, as empresas de quem fez o evento está acontecendo, e tem gente aqui esperando que alguma coisa aconteça, esperando um tal de tarifácio, o outro está esperando que troque o governo, o outro está esperando que o poder X se entenda com o poder Z. Ei, e está todo mundo consumindo e está esperando você. A hora que você achar que tem gente, está faltando gente para consumir, preste atenção nas vilas, periferias, favela, comunidade. Brasília e São Paulo tem favela com 200 a 500 mil pessoas, precisando da atitude de quem empreende, da atitude de quem consegue pensar, de quem consegue entender que tem mais gente para poder atender do que a nossa capacidade de servir. Tem mais gente precisando consumir do que a nossa capacidade de produzir. Então qualquer coisa que você queira fazer, tem mais gente precisando do que você faz do que você consiga evoluir. Então começa agora. Isso aqui não é regime não. Esse nosso bate-papo é papo reto. Regime vocês começam segunda-feira. Aqui é mudança de mentalidade. A hora que você olhar para dentro, você vai descobrir o que eu sei desde pequenininho, que tem um Deus, tem um gigante dentro de cada um de nós. Que Deus abençoe. Já quer? Cola aqui. Aqui, presidente. Aqui. Aí. Amarela não. Aqui estamos juntos aqui. Aí, Deus abençoe. Vamos? Bem, uma coisa marcou, foi no vídeo a filha falando que ele é irritavelmente alegre e feliz. E essa é a verdade. Então tá aqui, gente, Geraldo Rufino com vocês. Acho que merece mais palmas, encerrando o nosso segundo dia da Mostra Tecnológica Brasília Mais TI. Eu acho que merece mais palmas, até porque a gente aguentou até agora e valeu a pena. Obrigada, Geraldo Rufino. Gente, até amanhã, às 8h30, aqui no auditório, iniciamos nossas atividades. Conto com vocês. Valeu, ingresso? Valeu. Eu esperava até amanhã. Poxa, eu vou esperar nem que for até amanhã. Vou pelo outro lado. Aê, cara! Segundou! Tamo junto!